OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho o prazer, a honra de conversar novamente com a nossa querida economista Ione Amorim, que é do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, do IDEC. Ione, muito obrigado por estar conosco mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Obrigada, professor Manolo. Quero agradecer aqui o convite ao IDEC mais uma vez e dizer a todos que sejam muito bem-vindos, que a gente vai falar bastante sobre a realidade de vários consumidores no país, envolvendo a questão do crédito, né? Mais uma vez, muitíssimo obrigada pelo convite. Bom, Ione, o crédito, nós como economistas sabemos que o crédito é a alavanca do crescimento econômico de um determinado país. À medida que o crédito vai aumentando, e desde que ele seja de boa qualidade, né? Boa qualidade, eu diria, de um lado, uma boa educação financeira de quem pede o empréstimo, de outro lado, também uma boa educação financeira de quem concede o empréstimo. Ou seja, conheça seu cliente e veja as necessidades efetivas desse cliente para, num determinado momento do tempo, até dizer para ele, olha, é melhor você aguardar mais um pouco e não peça o crédito hoje e peça amanhã. Você está já com um nível de endividamento relativamente alto. Mas o fato é que eu me lembro de ter visto o nascimento do crédito consignado lá pelos idos de 2003, com o governo do presidente Lula, e algo que me chamou sempre muita atenção foi o fato de ter o agente pagador daquele determinado servidor público, ou agente pagador do aposentado, do pensionista, ser também o agente cobrador da instituição financeira. O que se diz é que, em fazendo isso, tanto o INSS quanto, no meu caso, por exemplo, seria a Universidade de São Paulo, ser o agente pagador, na medida que ele retira a parcela que vai ser entregue à instituição financeira, o risco seria menor e, por causa disso, as taxas de juros também seriam menores, quando comparadas com empréstimos pessoais que são diferentes do consignado. E esse consignado, ele teve um apogeu fantástico logo depois da sua criação. Milhões de brasileiros utilizaram-se desse crédito consignado e, principalmente, aposentados e pensionistas, pela facilidade deles obterem crédito, eles passaram a utilizar desse crédito para ajudar os filhos, para ajudar os netos, e muitas vezes eles passaram a ter dificuldades de comprar o essencial. Já sabemos que já há uma lei aprovada sobre os superendividados, mas eu queria muito que você me contasse detalhes desse crédito consignado, vazamento de dados que ocorreram recentemente no INSS e a situação do consumidor, desse brasileiro que precisa do crédito pelas dificuldades que ele está tendo, ou porque perdeu o emprego, um filho, ou porque precisa de uma urgência médica. Enfim, vamos conversar um pouco sobre esse tema que é extremamente apaixonante e extremamente importante para toda a sociedade brasileira. Fala um pouco da experiência tua no IDEC com relação ao consignado, Ione. É muito oportuno tudo que o senhor trouxe, viu, professor? Já a respeito, né, esse cenário do crédito no país e a necessidade de criar alternativas para baratear os juros, né, que foi sempre um problema que sempre se associa à questão dos juros no país, a inadimplência. Então,
se melhorar a inadimplência, você consegue reduzir as taxas de juros. O consignado, ele veio nessa esteira, né, dessa facilidade, e ao mesmo tempo também, porque ele tem uma garantia muito sólida, né, que é essa possibilidade que o senhor destacou, a fonte pagadora também é a mesma que cobra, ou seja, retira do salário, já parcela, e dá essa garantia para o sistema financeiro. Então, as taxas de juros aí despencaram lá do patamar de 100% ao ano para 20% ao ano, e isso foi, assim, muito positivo num determinado momento, porque a gente viu ali a oportunidade dos consumidores terem acesso a um crédito de menor custo. Eu sempre uso menor custo, porque quando a gente fala barato, se comparado às taxas de juros internacionais, ainda é muito caro mesmo o consignado, né? Porque a gente está falando de mais de 20% ao ano, é muita coisa. Então, assim, a minha experiência no IDEC com o crédito consignado, ela veio já desde que eu cheguei na instituição, porque nós já tínhamos ali indícios de um processo de endividamento e de assédio. Então, eu estou falando isso de uma relação de 13 anos. Então, eu entrei no IDEC em 2008, o crédito consignado entrou em vigor em 2013, então a gente está falando de um intervalo de 5 anos, ele já começava a apresentar uma certa preocupação. Lá no início, quando a lei entrou em vigor, a parcela, né, que a gente chama de margem de consignação, era de 20%, né, ou seja, o consumidor ele poderia comprometer 20% do salário dele com as parcelas do crédito consignado e financiar em até 60 meses. Ao longo dos anos, essas condições elas foram sendo ampliadas. Então, a gente pulou para 30% mais 72 meses. E mais recentemente, a gente está com 35% aí, por essa situação temporária, né? Esse 5% a mais que acabou sendo aprovado agora bem recentemente, ele foi integrado então, a gente tem hoje 84 meses e 35% para os empréstimos. E aí tem mais 5% que são para os cartões de crédito consignado, um produto complexo que tem vários problemas. Então, o que a gente assistiu ao longo desse período foi um maior comprometimento de renda do consumidor com parcelas do consignado, e isso desencadeou numa questão que eu entendo até como um fenômeno, professor, porque a gente falar disso, mas o superendividamento não é por conta dos juros elevados? Como que o crédito consignado com juros de 16% ou 20% ao ano consegue deixar as famílias nesse processo? Porque não tem inadimplência. Então, o que nós temos é o consumidor que acaba usando excessivamente o consignado, ele acaba indo para a inadimplência em outros serviços e acaba contraindo outras modalidades de crédito. Então, a gente tem aí uma bomba armada, porque como que a gente sai agora desse impasse de o crédito é barato, mas está comprometendo a vida financeira da população? É verdade. Inclusive, para muitos aposentados, a própria família acaba empurrando esse aposentado para pedir esse crédito consignado, pela facilidade com que ele tem de obter esse determinado empréstimo. Mas aí nós temos também uma situação bastante difícil que se impõe a esse pessoal que fica endividado, e muitos deles acabam tendo o chamado nome sujo, ou seja, por outros motivos, conforme você colocou. Ele deixa de pagar uma conta de luz, ele atrasa na conta de água, acaba cortando a luz, e acaba indo o nome para o serviço de proteção ao crédito. E lá pelas tantas, estando com o nome sujo, digamos assim, ele encontra outras ofertas do tipo: olha, nós aqui oferecemos dinheiro para você,
mesmo que você esteja com o nome sujo. Só que, nesse caso, as taxas de juros acabam chegando a 20%, 25% ao mês. E como é que fica a situação desse consumidor que está preso, de um lado, ao consignado, não tem condições de honrar outros compromissos e acaba entrando numa armadilha de outras fontes, de outras instituições, que acabam fazendo com que ele não tenha condições efetivas de honrar os compromissos no futuro. O consignado está ali, não tem jeito. A fonte pagadora retira dele e não tem como ele... E como é que ele sai dessa armadilha, Ione? Realmente, essa é uma preocupação muito grande, professor, porque o consignado, por ele não gerar essa inadimplência, quando você vai para uma tentativa de negociação de dívidas, eles não incluem, justamente por conta dessas características. Bom, por não ter a inadimplência, ele praticamente já tem ali uma garantia para o sistema. E é um processo automático, né? O banco não precisa fazer nada. Se você não tem o que comer ou se você tem uma conta para pagar, ok, os 30%, 35% já vão ser retidos, independente de qualquer situação. Então, o que a gente tem nesse quadro que o senhor apresentou, da violência financeira contra o idoso, porque a gente está falando de uma parcela importante aí dos aposentados e pensionistas do INSS e aposentados também inativos do serviço público, acabam sendo alvos das famílias e do sistema financeiro também, na forma abusiva de oferta. Então, a gente tem hoje uma bomba armada que precisa ser desarticulada. Então, não tem hoje uma solução fácil para esse problema. Ione, vamos pedir um segundinho para o nosso telespectador, nossa telespectadora, e já retornamos. O que nos move, nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. E aí, gente, beleza? Meu nome é Rodrigo e hoje vim falar com vocês sobre capitalismo humanista, o Instituto Capitalismo Humanista e como você pode ser protagonista dessa história. Rapidinho, o que é capitalismo humanista? É quando você coloca o ser humano no centro do sistema capitalista, ou seja, o sistema capitalista é direcionado para proteger a dignidade do ser humano. Bacana, né? Parece até um sonho, mas você pode transformar isso em realidade. Inclusive, o Instituto Capitalismo Humanista é o instrumento para essa transformação, para avançar essa bandeira e garantir que ninguém fique para trás. Curtiu? Curtiu a ideia? Curtiu a ideia de ser o protagonista dessa história? Nós, como jovens, sermos novamente o protagonista dessa história? Então vem conhecer a gente, vem conversar com a gente, vem conhecer a página e eu espero vocês. Até breve. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho o prazer, a honra de conversar com a economista Ione Amorim, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC. Ione, estamos conversando sobre o crédito consignado. Os aposentados têm tido aí um papel extremamente importante na demanda por esse crédito ao longo dos anos, é verdade. E a título de informação, sabemos que há inúmeros municípios pequenos por este nosso querido Brasil, onde a maior renda está concentrada exatamente na categoria dos aposentados e pensionistas. São aqueles que recebem em dia, não há um dia de atraso, recebem o valor da sua aposentadoria ou da sua pensão
descontado a parcela eventual que eles tomaram a título de crédito consignado. E esse pessoal, não só eles, mas servidores públicos municipais, servidores públicos estaduais, servidores públicos federais, das Forças Armadas, são todos candidatos a tomarem crédito consignado, porque não há distinção entre os servidores da ativa e os servidores digamos, que estão aposentados. Mas há um forte assédio. Além desse forte assédio, eu queria que você, sobre essas pessoas, que me parece está interligado com o vazamento de dados que tem ocorrido junto a esses organismos, principalmente o INSS, onde as pessoas inescrupulosas pegam os telefones desses aposentados, desses pensionistas, ligam sem que eles tenham pedido e fazem ofertas sobre crédito consignado, e às vezes nem sempre a pessoa pediu e de repente na conta corrente aparece um depósito, porque aquele que está na outra ponta está procurando simplesmente ganhar uma comissão que não é devida, porque a comissão devida é aquela em que se trata com educação financeira o demandante, há uma educação financeira por parte daquele que está intermediando essa operação. Enfim, me parece que esse é um tema muito preocupante aí para vocês no IDEC. Nos dá uma luz aí, Ione. Sim, essa é uma questão bastante preocupante também, já faz bastante tempo que esses problemas sobre vazamento de dados vêm sendo sistematicamente denunciado, amplamente divulgado na mídia, onde o consumidor ele entrou com um pedido de aposentadoria junto ao INSS e antes mesmo da decisão ser homologada e a própria instituição, né, o INSS, comunicar ao consumidor, já tem um banco lá que está ligando para oferecer o crédito, informando que, olha, aqui você acabou de ser, é como se você tivesse sido contemplado para um prêmio, né? Já saiu o seu benefício, você vai passar a receber tanto e a gente já está aqui para te oferecer crédito. Essa é a pior forma que você poderia ter para iniciar uma nova etapa na vida dessas pessoas que acabaram de fechar um ciclo, né, como profissional ativo, vai para a aposentadoria, vai se organizar e já chega com o endividamento. Para mim, só tem duas situações, professor, que são muito assim, desafiadoras quando a gente fala de crédito. Pegar um jovem que está iniciando a sua vida acadêmica e já coloca um crédito sobre ele, né, um crédito estudantil, sem nenhum preparo, e aí esse jovem já começa a vida profissional com uma responsabilidade financeira, né, um compromisso futuro, e esse aposentado. Então, a gente tem as duas pontas aí, com a ausência de educação financeira e esse assédio, né, do sistema. Mas, assim, o IDEC está com essa preocupação. Em 2019, como explodiu muito essa questão do vazamento de dados, nós encaminhamos ofícios ao Ministério da Economia, Banco Central, ao INSS, ao Ministério Público. Nós tivemos algumas reuniões com a diretoria do INSS, na ocasião, junto também com o Ministério da Justiça, para questionar de onde vem o vazamento, porque como que uma instituição financeira, um representante, porque não é nem um funcionário interno do banco, é um terceirizado, como o senhor trouxe aí os vários municípios do país inteiro, a renda vinda da aposentadoria, enfim, do benefício, ela é o principal fator de gerar a economia local daquele município. Essas pessoas têm acesso a essa informação de forma muito fraudulenta, porque como que você já consegue saber, sem o mesmo INSS abrir esse dado, como é que alguém pode saber quanto que você vai ganhar? Então, isso foi uma preocupação grande, nós fizemos esse movimento lá atrás, tivemos inúmeras reuniões com alguns membros dessas entidades, e na ocasião foi definido a mudança de alguns critérios, foi constituído um grupo para fazer uma auditoria
na atuação dos correspondentes bancários. O próprio INSS, junto com a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, passou a ter um monitoramento sobre as reclamações e criaram um guia de corregulação, onde os bancos, através da FEBRABAN, passaram também a se comprometer a mudar algumas políticas de atuação desses profissionais. Na ocasião, a gente tinha ali um movimento, até interessante a gente falar também, da portabilidade do crédito, que às vezes o aposentado ele já está inserido no sistema, ou servidor público, e aí esses profissionais ligavam sistematicamente para fazer a troca de banco, né? A portabilidade vem a ser a mudança, né, de uma instituição para outra com uma taxa de juros menor, para trazer algum barateamento a essa operação. Só que isso era feito, às vezes, 2, 3 vezes num único mês. Ou seja, não era uma portabilidade só objetivando o barateamento do crédito para o consumidor, mas estava muito amparada na remuneração desses profissionais. Então, eles faziam, às vezes, a mudança na taxa era tão residual ou até mesmo a mesma, mas eles ganhavam comissão com isso. Então, foi feita uma alteração no sistema de remuneração. A gente ainda tem um problema muito grave nesse assédio, que é os refinanciamentos. Ou seja, a pessoa fez um financiamento por 72 meses, aí ela já pagou 2 anos, aí tem ainda lá uma quantidade para... Eles trazem a valor presente, recompõem a margem e o saldo, devolvem um troco para este consumidor e refinanciam novamente pelo mesmo período. Então, esses movimentos são fatores de remuneração para esses profissionais. Obviamente, a gente entende que tem ali um conflito de interesse com os bancos, porque os bancos que estão concedendo o crédito, né? Então, há uma dificuldade em ser mais criterioso nessa avaliação. Aí, voltando só um pouquinho na questão do vazamento de dados, o Dataprev foi envolvido no assunto para discutir por que o vazamento de dados acontece. Enfim, até agora a gente não teve uma melhora nessa relação. As medidas que foram adotadas, elas não foram suficientes, tanto que isso aconteceu na metade de 2019, e o que a gente assistiu em 2020 foi uma explosão das reclamações, e com práticas ainda mais abusivas, como o senhor trouxe agora há pouco, que é o crédito sem solicitação. Ou seja, a pessoa simplesmente se deparou com um recurso depositado em sua conta sem saber da origem. Isso começou a chegar para mim, foi até bastante curioso. Várias pessoas me ligaram, amigos, pessoas, falei, olha, Ione, apareceu um dinheiro na minha conta, e a pergunta que eu fiz, você é aposentada? Sou. Falei, então corre lá no INSS, verifica o que aconteceu. Bancos que as pessoas não têm nenhum relacionamento. Então, isso daí configurou um total, assim, descaso, né? Porque isso já são fraudes, isso já não pode ser chamado como operações de crédito, né? São fraudes mesmo. E as medidas lá atrás anunciadas, não, mas a gente está fazendo aquela auditoria, conseguimos punir aí uns 100 correspondentes bancários, isso eu estou já falando em 2021, que a gente voltou a oficializar o INSS, novamente amparado nessas mesmas reclamações, só que agora a gente está buscando uma medida, porque o INSS, em 2019, nos informou, olha, nós não somos responsáveis por conceder crédito, nós somos responsáveis por garantir a política de pagamento dos benefícios. A gente, ok, mas é você que autoriza, é você que recebe a ordem do banco para executar o desconto na folha de pagamento do servidor. Então, quando um consumidor recebe em casa uma ligação falando, olha, aqui a gente está falando em nome do INSS, e aí a gente tem que se colocar no lugar deste consumidor, desse cidadão simples que mora em lugares bastante remotos, que vê o INSS é uma autoridade. Se ele está falando em nome do INSS, essa informação é verdadeira. E a gente pediu para o INSS, venha a público, coloque campanhas de mídia na televisão, diga que nenhum banco está autorizado a falar em seu nome, para que o consumidor saiba. Não, o INSS não oferece crédito, então você não está falando em nome do INSS. Duvide, questione, né?
Então, essas medidas são importantes. E também, mesmo não fazendo parte desse movimento de concessão de crédito, por que não adotar campanhas de esclarecimento para a população? Olha, crédito consignado é barato, mas também tem risco. Você que ganha um salário mínimo, R$1.000 por mês, se você usar toda a sua margem, você está dizendo que você vai usar 35% do seu salário, que hoje, para quem ganha R$1.100, é 360 e poucos reais. Ou seja, você vai passar a viver, se você comprometer por todo o período, você vai passar a viver 7 anos com R$600. Então, são coisas muito simples que um consumidor vulnerável, que tem um nível de esclarecimento menor, ele vai entender, nossa, tem risco mesmo, eu tenho que tomar cuidado para tomar esse crédito. Infelizmente, essas medidas ainda não foram adotadas. Então, a gente precisa ter esse esclarecimento para a população, para que ela tome crédito somente numa situação de necessidade, não explorar o prazo máximo, não ficar renovando sistematicamente as operações. Então, isso tudo ainda precisa ser tratado. A gente fez essa nova comunicação ao INSS, estamos aguardando que eles nos retornem. A gente também vai ativar o Banco Central em função da atuação desses profissionais que atuam em nome dos bancos. Já são aí provavelmente mais de 1,5 milhão desses profissionais em todo o país. Bom, é um conjunto de medidas muito interessantes e muito positivas que vocês no IDEC estão tomando, tentando proteger esse consumidor que acaba sendo envolvido por vários fatores emocionais, ou pela própria família que está exigindo dele um crédito para que ele dê o dinheiro para os familiares. Ele não vai utilizar o dinheiro, mas vai comprometer 35% de R$1.100, ou seja, ele vai passar a viver com 600 e poucos reais por mês se ele viver, né, durante mais 7 anos. É algo que é necessário fazer no sentido de melhorar essa educação financeira, tanto do ponto de vista do consumidor, quanto do ponto de vista desses milhares ou 1 milhão e pouco de intermediários dos bancos que estão atuando junto a essas pessoas que já estão aposentadas e têm um grau de conhecimento relativamente baixo com relação aos riscos do próprio negócio. Bom, Ione, é fantástico sempre conversar contigo, muitas coisas importantes a dizer para os nossos telespectadores. Fechando o programa, dou a palavra para você. Eu agradeço, professor, é um prazer estar aqui falando, fazendo esses esclarecimentos para ajudar a população a tomar o crédito, né, e estar atenta ao risco, mesmo com taxas de juros baixas, o risco de endividamento é muito alto, né. Acho que a gente não falou pouco do cartão de crédito consignado, mas é algo que é importante estar atento, porque essas operações, elas ferem o princípio que a gente adota como usar cartão de crédito, não é pagar mínimo, é pagar a fatura integral no vencimento. Obrigada. Obrigado, Ione. Muito obrigado. E a você, meu caro economista, minha cara telespectadora, prezado telespectador, até o próximo programa. OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.